Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre uma questão que é bastante relevante e diz respeito a um olhar do processo científico para analisar o que precisa, né, para se considerar científico, para considerar a pessoa um cientista, onde a gente olha esse diferencial, tá? E veja que eu não estou falando só em método em si, né? Lógico que tudo pode fazer parte de um grande método, mas eu estou indo um pouquinho além, tá? Se nós formos olhar o processo científico, eu vou colocar algumas etapas dele, e vocês vão ver que elas são coisas comuns, né? E que muita gente já falou sobre isso e pensa sobre isso. Então, por exemplo, bom, para fazer uma pesquisa científica, eu preciso ter uma questão para resolver. Questão pode vir de um problema, né? Um problema é algo que precisa ser resolvido, senão vai trazer prejuízo. Não tem problema bom, problema ruim. O que tem é problema, tá? E que se não for resolvido, vai trazer prejuízo. Ao ser resolvido, obviamente que você soluciona aquele problema, ou seja, vai trazer um ganho, vai trazer uma vantagem, nem que a vantagem seja parar com o prejuízo, certo? Então, resolveu, algum ganho sempre haverá, né? Então veja o seguinte, parte de uma questão, de algo para se resolver, e se estabelece, obviamente, um objetivo. Nesse processo, para estabelecer o objetivo, nós lidamos com qualidades criativas, tem que imaginar coisa que ninguém imaginou, né? E lógica, porque não é só imaginar algo. Um dos diferenciais da ciência é que não adianta você imaginar. Você tem que ir a campo e mostrar que aquilo de fato está acontecendo, não é? E tem seus recursos estratégicos para isso, ok? Ok, a partir do momento que você tem a ideia do seu projeto, o que você vai fazer enquanto objetivo, aí você vai estabelecer um procedimento. Esse procedimento é sistemático, mas ele é próprio daquele projeto. Ele tem algumas coisas parecidas com outros, na medida em que ambos são científicos, tá? E todos os projetos que forem científicos, eles têm algo em comum. Por exemplo, a busca por evidências com determinadas características. Ok, é lógico que é um processo sistemático, de certa forma, ok? A hora que você estabelece, tem que seguir daquele jeito, tá? Dependendo da pesquisa, posso seguir de um jeito ou de outro, depende do meu delineamento, da forma como eu vou fazer. Mas a prerrogativa do método científico tem que estar lá dentro, seja qual for a pesquisa que você for fazer e que queira ser científica. Tá. A partir do momento que você obter os resultados, você começa a analisar suas ideias com os resultados e com o conhecimento vigente. Vai na literatura, faz isso, leitura, isso, aquilo. Também precisa de muita criatividade aí e muita lógica, assim como no início, agora também. Não é? E no final você traz a resposta em termos de conhecimento. É lógico que os resultados são fundamentais, mas o conhecimento é o que vai entrar para a sociedade, seja em que nível for. Não é? Então esse conhecimento ele é fundamental. Os resultados eles sustentam o conhecimento, eles dão base para o conhecimento, eles não determinam o conhecimento. Não é essa visão determinista, não. Os dados determinam as conclusões. Se você assim, você faz um software e chega nas conclusões, mas não é isso. Não é? Você tem que entender o que aconteceu daqueles dados para arrumar uma explicação, que muitas vezes vai aparecer só depois de analisar bastante aqueles dados, e não é só uma análise estatística que você põe lá e tudo bem. Não, é olhar para cá, para lá e juntando conhecimento válido no momento. Tá? Então esse é o processo científico. E estabelece as conclusões. Embora os resultados sejam as coisas que mais ficam da pesquisa, o resultado deu isso, acabou. Para mostrar que não é isso, vai ter que mostrar que teve uma falha técnica, metodológica, né? Alguma coisa, ou aquele equipamento já não é mais válido, já viram que, na verdade, ele não registra tudo do que se pensava, ou do jeito que se pensava. Enfim, existe aí um certo requisito que pode sim validar o dado.
né? Mas ele é mais difícil de ser invalidado do que as ideias, do que a conclusão. A conclusão é teórica, lembra? Toda conclusão científica é teórica. Só para vocês terem uma ideia, uma média é um valor numérico que é teórico, não é? Quando eu uso a média para representar um conjunto de dados, eu estou assumindo certas prerrogativas que me dizem que aqueles dados que eu tenho serão bem representados pela média. Tá ok? Então, isso é uma coisa importante, né? Agora, vamos para o outro lado. Depois disso, você vai debater com a sociedade científica e, quem sabe, isso seja aceito. Seja antes da publicação e, principalmente, após a publicação, se ele vai ser aceito ou não. Antes da publicação não garante muita coisa, né? Com a publicação não garante muita coisa também. O que vai garantir é depois que publicou e ver a reação da comunidade científica. Por isso que leva um tempo. Tá. Esse processo todo que eu falei, né, lógico que na discussão eu vou usar a literatura, vou usar a lógica, vou usar a criatividade, uma série de coisas, né? O mais importante que tem, né, não é focar no processo todo. Veja que muita gente fala assim, o conhecimento científico, ele é sistemático, ele é isso, ele é aquilo, e vão colocando as coisas. Só que várias coisas daquilo são também importantes para outras atividades humanas. Quando eu falo criatividade, bom, criatividade você precisa ter em qualquer lugar. Na sala de aula, para conversar com seu colega, no dia a dia, para jogar bola, para fazer o que for, né? Então, criatividade é uma coisa geral. E lógica, lógica também. Tá? Embora a vasta maioria da sociedade humana não use a lógica. Eles vão lá, né, andando mais ou menos numa lógica muito mais ou menos, né? Mas para questões de debate, geralmente não usam uma boa lógica. Uma lógica mais forte ali, né? Ou pelo menos não usem adequadamente a lógica, que aí vai parecer que é uma lógica forte. Mas é a própria lógica, né? As pessoas vão dentro do que elas acham, o sentimento, que eu gosto, eu não gosto, papai, assim vão construindo as coisas, não é? E lógico que dentro do pensamento científico, né, há sim uma canalização para se pensar mais logicamente do que emocionalmente. Porque a emoção, ela engana a gente muito facilmente. É gostoso, é bacana, é bonito, mas engana demais a gente. E eu garanto para vocês que, sei lá, chutar, né? Os 90% das coisas que existem como produtos da ciência não funcionariam, né? Talvez 95% não funcionariam, né? Se a gente fosse guiado predominantemente pelos sentimentos, certo? Tá. A sugestão que eu apresento para vocês é a seguinte. Olhem, principalmente, quando for analisar o método científico, lógico, tem que usar o método científico, tá? Então, tem que ter evidências que sejam duradouras, de certa forma, e interindividuais. Você detecta e outros, pelo menos a especialidade, conseguem detectar também, tá? Porque se isso não existir, não tem como você alegar um discurso científico, tá? Posteriormente, né, você vai ter, lógico, usar a lógica. E usar a lógica significa, o seu estudo tem que ter os controles e os referenciais apropriados. Isso é só aplicação de lógica. Não é nada, né? Se usar a lógica, você tem que cair na mesma coisa. Não é? Se eu sei que tal coisa interfere e que tal coisa interfere, como é que eu sei qual delas interfere? Essas duas estão lá. Eu tenho que mudar alguma coisa aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem tudo dá para fazer como está no laboratório, você pode estar no campo, mas você tem que ter formas de contornar as situações, senão não dá para concluir. Tá? E quando vai para o final? A hora que você estabelece as conclusões. Veja, a minha proposta é a seguinte, que o ponto central, né, para você avaliar a ciência em relação a outras formas de conhecimento, seja o olhar por aquilo que leva os cientistas a aceitarem conclusões. Não dá para falar que é um processo criativo, não dá para falar que ele é lógico, não dá para falar que é isso, que é aquilo, porque isso faz parte do dia a dia. Mas
tem certas prerrogativas que levam o cientista a aceitar, né, certo conhecimento como científico. Então, se nós olharmos aí, nós vamos pegar muito mais uma especificidade de ciência do que olhar o processo todo. Ok? O processo todo, talvez eu concorde com o Paul Feyerabend de certa forma, tá? Ele é um vale tudo, de certa forma, dependendo de como você olha. Mas se você olhar pelo que leva à aceitação de dados, e se você não olhar toda e qualquer pessoa que faça pesquisa científica ou que se diz fazendo pesquisa científica, olhar as pessoas que realmente estão levando a ciência para frente, que estão, né, no top de linha fazendo as coisas, se você olhar para isso, aí você vai ver que dá uma funilada e boa, tá? Então é esse olhar que vai nos dizer, não é? Muito sobre a postura científica. O que faz o cientista aceitar uma informação? Não a informação mais basal como resultado. Ele precisa do resultado. Ou precisa, pelo menos, a suposição de que haverá um resultado. Aí na parte da ciência mais teórica, tá? Onde não dá para ter evidências naquele momento. Mas mesmo assim eles usam um pouco de matemática. Matemática não resolve, né? Porque é uma linguagem humana, só é uma linguagem mais estrita, mas é uma linguagem humana. Então ela não significa que necessariamente aquilo seja verdade, né? Uma extrapolação matemática pode, de repente, não funcionar na prática, não é? Então, o importante para o cientista ele tem que ter um discurso que não vá para a singularidade, mas vá para a generalidade. Isso é importante. Esse discurso não pode contrariar conhecimentos científicos que a gente não consiga derrubá-lo. Portanto, eles têm que ser aceitos. Então não pode contrariar. Se contrariar, cria-se uma polêmica, isso vai levar mais estudos até se resolver. Tá? Esse conhecimento científico ele tem que ter uma interação com algumas evidências. Se não tiver nenhuma evidência, é um discurso, né, que, se for lógico, bem forte, talvez esteja no campo da filosofia, né, no campo, né, do que vai além do físico, né, na metafísica, por exemplo. Isso ele precisa. Outra coisa, ele tem uma postura de que aquele conhecimento é provisório. Quando o indivíduo começa a defender verdades, eu diria isso não representa a ciência. E quando ele começa a dizer que nós não temos verdade alguma, no sentido de dizer tudo vale, também está dizendo uma grande besteira, porque nós temos uma verdade, de momento. Hoje, as afirmativas científicas que não foram derrubadas são aceitas como verdades. Só não é uma verdade que vai transcender o tempo. Ninguém sabe o quanto dura, mas sabe que naquele momento é aquela melhor resposta. É a nossa verdade de momento. E isso é muito simples para o cientista, né? É evidente que ele vai precisar das evidências, essa interação, esse conhecimento científico que eu já comentei, e as hipóteses científicas, se eu quiser pegá-la do começo, tá? São hipóteses que são testáveis. Mas hipóteses testáveis, você faz isso em outros lugares também. Ele não é um distintivo. Tá? O distintivo mais forte da ciência está na sua forma de acertar conclusões. Hoje, lógico, tem um debate sobre aceitar dados, porque tem tanta gente picaretando por aí, tem tanta coisa mal feita, né? E os dados ficaram tão fortes, dados que eu digo são evidências, base empírica, não significa número necessariamente. Base empírica. Ficou tão assim evidente isso, né, que tem gente que vai lá, mexe nisso e aí completa o discurso do jeito que ele quer. Então, temos que olhar para os dois lados, a qualidade dos dados e a qualidade das conclusões, certo? Mas os dados seguem o padrão médio do método científico que eu já comentei com vocês. É importante que aquelas evidências sejam duradouras e não seja só sua ou do seu grupo de pesquisa, que outros grupos, até contraditórios a você, consigam enxergá-la. Isso ganha muita força, tá? E no final,
é esse olhar, né, que ele no capítulo de discussão, quando ele faz esse capítulo, normalmente faz, né, de alguma forma tem que fazer, ele mostra como ele usou todas as coisas para aceitar as conclusões que ele apresenta para a comunidade científica para ser avaliada após a publicação. Ok? Então, esse é o melhor jeito de considerar, né, uma análise da ciência. Então, se eu quiser comparar a ciência com arte, eu tenho que olhar para isso. Se eu quiser comparar a ciência com religião, eu tenho que olhar para isso. Se eu quiser comparar a ciência com filosofia, eu tenho que olhar para isso. Então, né, e para mitologia em geral, eu tenho que pensamento místico, né? Eu tenho que olhar para isso também. Esse é um ponto central, né, dentro das escolhas, tá, ok? Que eu estou sugerindo para vocês pensarem a respeito, ok? Eu sempre já falo disso, mas agora estou colocando aqui no vídeo, aqui no YouTube. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês estejam aí conseguindo acompanhar esse canal aqui, né, com essa playlist e outras playlists que nós temos aqui. E espero que isso traga algum avanço para vocês, algumas reflexões importantes. Beleza, gente? Tchauzão, obrigado aí. Quem está curtindo, mais uma vez, obrigado novamente. Vocês sabem que o apoio que vocês podem dar é esse, né? Mas, fundamentalmente, que vocês usem as coisas que vocês aprenderam e que vocês concordem com elas. Usem e passem para outros, beleza? Um abraço a todos vocês.